Ora bem, a checagem era definitiva para ver se está tudo em conformidade para o arranque da síntese informativa que marca a imagem viva nacional e internacional nesta noite de segunda-feira. São 26 para o mês de dezembro do ano de 2022. É a última segunda-feira para o presente ano de 2022. Esperamos o que é que nos vamos ver, na verdade, aqui nos reserva o ano de 2023. Quanto a nós, tem informação e neste exato momento vamos ao encontro dos destaques. O Hospital Central da cidade de Maputo deram entrada nos serviços de urgência do Hospital Central da cidade de Maputo cerca de 259 pacientes depois da festa do Natal. Entretanto, este balanço é positivo das autoridades sanitárias ao nível da capital do país. Ainda no balanço em volta do Natal, o Serviço Nacional de Salvação Pública não teve qualquer situação adversa, com registro de um total de 4 casos em todo o território nacional, mas não tidos como sendo graves. Na atualidade internacional, vamos reparar para este conflito na República Democrática do Congo, o conflito entre as tropas congolesas e também o grupo M23. Ainda no plano internacional, a explosão de um caminhão de tanque ou caminhão-tanque que explodiu na cidade de Joanesburgo, na vizinha África do Sul, e também notícia que será desenvolvida ao longo desta síntese informativa. A terminar, a pandemia da Covid-19, o seu índice, neste caso na Ásia, se preferir na China. São notas informativas que irão corporizar esta edição de segunda-feira de Telenotícia, canal de certo momento certo com a pessoa certa e para a pessoa certa, para acompanhar já a seguir o desenvolvimento das notícias. Vamos ao encontro das mesmas. Renovados os votos de uma excelente noite a todos os estimados telespectadores que neste exato momento encontram-se ligados à edição da noite, edição de segunda-feira, são 26 para o mês de dezembro do ano de 2022. Para já partimos ao encontro do essencial da informação que marca a atualidade nacional. A começar, deram entrada nos serviços de urgência do Hospital Central de Maputo cerca de 259 pacientes durante a transição do Natal, dos quais 3 resultaram em óbito. A informação foi avançada durante a conferência de imprensa de balanço em volta do período da festa de família. De acordo com o balanço feito pela maior unidade sanitária do país, se comparado com os anos anteriores, houve redução de pacientes que procuraram pelos serviços de urgência durante a transição do Natal. O 259 é o número de utentes que deram entrada no Hospital Central de Maputo, dos quais 3 resultaram em óbito. O médico-chefe dos serviços de urgência de adultos do HCM, Justino Madeira, foi quem partilhou a informação nesta segunda-feira, um dia após a celebração do Natal. Resumo, o Hospital Central, a nível das suas portas de entrada, teve um total de 259 entrados, internou 44, entraram pelo hospital transferidos 41 pacientes, teve um registro total de 3 óbitos, e debruçar aqui que este registro é reduzido em relação ao ano passado. Falei aqui que tivemos muitos casos de trauma, mas não tivemos tantos óbitos. O ano passado apresentou 7 óbitos no dia 25 e neste ano tivemos só 3, sendo 2 a nível do serviço de urgências de adulto e 1 a nível da pediatria. Este é um informe em relação às ocorrências do dia 25 de dezembro deste ano. A nível da pediatria, também houve redução de entradas se comparado com o ano 2021. Também tivemos um número reduzido em relação ao ano passado. Tivemos um total de entrados de 54. O ano passado foram 128 pacientes entrados. Destes 54 entrados na pediatria, apenas 9 ficaram internados e os outros tiveram alta. Infelizmente, a pediatria registrou um óbito de um menor que já era seguido na hemato-oncologia pediátrica, tinha lá um cancro. Ainda no local, a equipa da FTV testemunhou mais entradas de pacientes em estado grave como resultado de acidentes de viação. Síntese informativa que marca a atualidade nacional em destaque nesta edição de Telenotícia de segunda-feira. O Serviço Nacional de Salvação Pública faz balanço positivo da passagem do Natal em termos de ocorrência. Nas últimas 24 horas, registrou-se apenas
4 casos a nível nacional não tidos como sendo graves. A ação foi tornada pública nesta segunda-feira pelo porta-voz do SENSAP, que falava a jornalistas num briefing sobre a transição do Natal. Comparando com os anos anteriores, 2022 registrou poucas ocorrências. Por exemplo, na capital moçambicana, segundo avança a fonte, registrou-se 2 casos, um incêndio e um sinistro. Fazemos este balanço positivo porque no período de Natal, no dia do Natal, dia da família, dia 25 de dezembro, tivemos apenas 5 ocorrências a nível de todo o país. Digo, 4 ocorrências a nível de todo o país. E todas as ocorrências não foram de grande destaque. Tivemos um caso de incêndio, e este incêndio aconteceu a nível da cidade de Maputo, foi mesmo no bairro de Maguanine, e foi um incêndio causado por um curto-circuito numa mercearia. Este curto-circuito deu-se mesmo num congelador que infelizmente acabou espalhando as chamas para todo o espaço da mercearia, e foi isto que depois necessitou da intervenção do SENSAP. O SENSAP interveio a partir do quartel do Zimpeto, que é o nosso posto de avanço, colocado mesmo para reduzir o tempo de resposta em caso de sinistros. Também tivemos um caso de acidente de viação, que eu acredito que está a circular muito nas redes sociais, na Avenida Marginal, quase que em frente ao Bahia Mall. Uma viatura ligeira terá embatido contra um obstáculo fixo e depois capotou. No fim da sua intervenção, Leonildo Pelembe apelou à sociedade para que continue a pautar pela responsabilidade e bom senso. Fazemos um rescaldo positivo e queremos continuar a encorajar ao povo moçambicano para manter esta serenidade, manter esta calma, principalmente porque estamos a aproximar ao período da transição para um novo ano, em que o risco de ocorrência de incêndios e acidentes é maior devido ao uso de objetos pirotécnicos. Voltamos a sublinhar a necessidade de utilizar pelo menos 10 minutos antes e 10 minutos depois das 0 horas. Nesse caso, 23h50 até 0h10 é o tempo que é estabelecido por lei para o uso de objetos pirotécnicos. Nesta quadra festiva, o SENSAP tem levado a cabo trabalhos de sensibilização junto das comunidades para evitar excessos na época festiva. Para trás um apontamento de reportagem em volta do balanço feito pelo Serviço Nacional de Salvação Pública depois da celebração do Dia do Natal. Vamos a outras notas em volta deste dia especial celebrado ontem, domingo. O mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo, apresentou uma fraca aderência de compradores na quadra festiva. Em causa estão os preços elevados dos produtos que deixou o local às moscas. A esta altura, era de se esperar que o mercado grossista do Zimpeto registrasse um movimento desusado de compradores, mas o cenário é diferente. Os preços elevados dos produtos, como a batata, repolho e cebola, repelem os clientes. Tem de 190, tem de... Este é 420. Este aqui é 420. Questionado se tinha conhecimento do preço das últimas semanas, o entrevistado responde. Conhecíamos, já era 200 meticais. Nesses dias não está a andar muito bem, porque os preços também tiveram a tendência de aumentar. Então, para os consumidores, lhes torna um bocado difícil fazer o seu rancho. Os comerciantes têm uma explicação para a subida dos preços. Não, o preço, na verdade, este mês subiu um pouco. Subiu um pouco, mas isso é lá do outro lado que está chovendo. Então, sempre na fração, quando chove, a tendência dos preços é de subir um pouco. O preço de cebola subiu porque lá mesmo onde tiram cebola está caro. Não é que subiu por causa das festas. Há um bom tempo que a cebola subiu, há um bom de 480, 550, até 600 chegou a cebola. Ainda assim, os vendedores do mercado grossista do Zimpeto acreditam que os produtos não chegarão a deteriorar-se. Próximos dias, os clientes poderão voltar a demandar este mercado em grandes números.
Do mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo, rumamos à região central do país, concretamente a capital provincial de Sofala, a cidade da Beira, onde o hospital central deste ponto do país atendeu durante o Natal um total de 208 pacientes contra 371 registrados em igual período de 2021, o que corresponde a uma redução de cerca de 30%. No entanto, os acidentes de viação continuam sendo um grande problema que preocupa as autoridades sanitárias ao nível da capital provincial de Sofala, a cidade da Beira. O Hospital Central da Beira registrou uma redução considerável de doentes a darem entrada naquela unidade sanitária, numa margem de 30% comparado ao ano 2021. Mas os acidentes de viação continuam sendo um problema. O Banco de Socorro atendeu 15 casos de pacientes vítimas de acidente de viação e 3 de agressão. Apesar de termos poucos casos este ano, registramos maior número de acidentes de viação. A nós isso preocupa, porque, como já havíamos falado ao longo desta semana, que quando temos acidentes, é maior consumo de sangue na nossa unidade sanitária. E isto realmente refletiu. Não é? No ano passado nós tivemos uma média de 7 acidentes de viação. Este ano tivemos 15 casos de acidentes de viação, com um consumo de 37 unidades. Então, significa que aquela quantidade que nós falamos que era confortável, menos 37 só do Banco de Socorro, já diz-nos alguma coisa. Sem contar que também temos doentes internados. Grande parte dos acidentes está diretamente relacionada ao consumo de álcool, ao que Ana Tembe, diretora clínica da maior unidade sanitária da região centro do país, apela a mais prudência a todos os beirenses, em particular nesta quadra festiva. Continuamos na capital provincial de Sofala, a cidade da Beira, onde, devido à falta de condições, sobretudo monetárias, alguns munícipes da cidade da Beira, na província de Sofala, ficaram sem comemorar o Natal, preferindo dedicar o dia ao trabalho. A comemoração da quadra festiva na cidade da Beira não foi festejada por todos os munícipes. Alguns munícipes, devido à falta das condições, dedicaram-se ao trabalho de modo a obter dinheiro para a sustentabilidade. A nossa equipe de reportagem da FTV deslocou-se para o bairro de Cheimiti, onde deparou com o Sr. Fernando Jaime, sapateiro já acessivelmente há mais de 20 anos. Questionamos por que nestas festividades encontra-se dedicado ao trabalho. Jaime diz não estar preocupado com as festas, mas com o futuro das suas crianças em frequentar a escola. Assim, eu estou aqui, estou procurando dinheiro de matrícula. Daqui a pouco vou para casa para almoçar. Pois, também vou apanhar uma também, com família também. Para mim, é importante arranjar dinheiro para matrículas, que fecha acabares, tem algumas trocos para janeiros, só procurar um pouco para aumentares e matriculares. Para além do Jaime, encontramos Farouk Abdullah na sua mercearia, que já comercializa há 7 anos. Salientou que, devido à falta de condições, lhe impede a comemoração com a família. É que eu não posso viver pela aparência, eu tenho que viver a realidade. Quando você vive a realidade, tudo é bonito. As pessoas têm, as pessoas que podem passar as festas, porque têm. Eu não tenho nada. Eu sobrevivo dessa banca. A minha família também sobrevive disso. Por isso eu me encontro nesse momento aqui mesmo. Sem dinheiro não há festa. Festa é dinheiro, dinheiro é festa. Então, se nós ficarmos, por exemplo, hoje, não temos dinheiro, estamos em casa, o que vai acontecer? Estamos sem valores. A gente prefere vir aqui, sentar aqui, aguentar a família até às 13. A família também entende. Nosso marido, nosso irmão está lá a tentar qualquer coisa para nós festejar. Então, sem dinheiro não vamos conseguir festejar. Para além de Farouk Jaime, também herdeiros do Cheimiti, deparamos com estes 2 jovens provenientes da província da Zambésia, que dedicam-se na venda de bolos para ter o que sustentar a família sem ter como festejar. Por isso eu não golia bolo para sustentar a família, vatáculo. Da família, mamãe, tá a ver? Não como é job, né? Não dá para nós todos ficar em casa. Tem alguém também que fica no job, os outros também podem festejar em casa. Face às festividades, mensagens não faltaram. Todos os irmãos, seja festa feliz para todos os irmãos que estão a passar, para aqueles que não têm, para aqueles doentes também que se encontram nos hospitais, pedimos só, graças a Deus, a saúde que é importante. Outros que não têm nada a fazer, deveriam estar com a família, ou não também, estar junto, tendo, não tendo, tudo é normal. Em seco, chima, é importante passarmos essa quadra festiva de boa maneira. Aproveitar o dia, sem problemas, beber pouco
Conduzir não. Se você bebe, não conduz. Termo alguma coisa, uma cerveja desse para relaxar com ele também, com família ali, assim, crianças ali, como é que só maneira de aguentar. A partir da província de Sofala, as imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. No ar, o Jornal da Noite, o melhor da informação que marca a atualidade nacional e internacional e a ser trazida até si, assim que é, no canal que torna a sua visão uma grande realidade. Da capital provincial da Beira, de Sofala, a cidade da Beira, retomamos a capital do país, onde depois das festividades do Natal, aliado à tolerância de ponto, assim que é anunciado pelo governo, a cidade de Maputo registrou um fluxo reduzido de pessoas e bens na última segunda-feira do ano de 2022. Um ambiente dotado de chuviscos, de pouca agitação de pessoas e fluxo baixo de circulação de viaturas é o que caracterizou a manhã desta segunda-feira na capital moçambicana. Depois do tráfego intenso de viaturas e uma moldura humana no centro da cidade e principais centros comerciais devido às festas do Natal e a tolerância anunciada pelo governo, as ruas da cidade de Maputo encontravam-se assim, quase que desertas e as ATMs às moscas. Esta é a Avenida Eduardo Mondlane. É uma das mais movimentadas de Maputo. Os centros comerciais encontravam-se quase todos fechados e os que estavam abertos, quase que sem clientes. Sr. Jacinto Mazzini é segurança de um estabelecimento comercial na Avenida Guerra Popular. Diz que um ambiente de tranquilidade é registrado desde o dia de ontem. Aqui na Guerra Popular sempre tem vucu-vucu, mas a partir do dia 24 ao 23, 22, 23, 24, 25, ontem estava bom, nem hoje está calmo. A nossa fonte acrescentou que até os roubos que têm sido registrados naquele ponto reduziram. Aqui sofre muito por causa do problema desse de roubar peruca lá para 16 e tal. E já está mal. Não, antes de ontem para ontem, hoje já nada. Está calmo, nem vi esses de roubo de coisa peruca, não estava. Sr. Jacinto Mazzini apela aos munícipes para que evitem fazer as compras na última hora, de modo que evitem a escassez e aglomerados. Ora bem, dentro de alguns instantes iremos à cidade de Inhambane, onde instâncias turísticas esperam receber mais hóspedes para a festa de virada do ano. Para já, munícipes da cidade de Maputo deixam a praia da Costa do Sol em condições precárias. Entretanto, a ambientalista Regina Charumar diz que o mau uso das praias durante o período festivo pode afetar negativamente a saúde dos munícipes nesses locais. É este o atual estado ambiental da Praia da Costa do Sol, resultado de muita agitação das festividades do Natal. Garrafas, plásticos, é o que se pode ver neste local. A ambientalista Regina Charumar diz que este cenário pode afetar a saúde dos cidadãos. De fato, as praias são espaços de lazer e são espaços que são muito usados para comemorações, para festividades e principalmente para o Natal. O que nós vimos é que famílias juntaram-se e foram à Costa do Sol para comemorarem o Natal, para ter aquele espaço com natureza, com praia, com ar puro e para que pudessem confraternizar num dia especial que é o Natal. Infelizmente, essa nossa necessidade de ir para lugares bonitos faz também vir ao de cima o nosso mau comportamento que está a acontecer, e o que aconteceu na Praia da Costa do Sol foi a forma imprópria de lidar com o espaço público, de lidar com uma praia. As pessoas fazem o uso do lixo, fazem o uso de vários produtos e descartam o lixo de forma incorreta, de forma imprópria, em lugares impróprios. E isto afeta negativamente não só a Praia da Costa do Sol, mas há de afetar diretamente a vida de todas as pessoas, tanto as que fizeram uso das praias como também as que não fizeram. A nossa cidade é colocada em causa em termos de gestão ambiental, em termos de qualidade ambiental, quando nós temos comportamentos errados como estes. Estamos a colocar em causa a nossa saúde, temos que lembrar disso. Temos que lembrar que praias sujas, espaços públicos sujos, é ao mesmo tempo
o nosso bem-estar, a nossa sociedade que fica suja, é a nossa saúde que vai sendo colocada em causa todos os santos dias quando nós temos comportamentos errados como estes. A ambientalista recomenda os banhistas e a sociedade em geral a cuidarem deste espaço público. Eu gostaria de lembrar as pessoas que não é só o Natal que nós vamos precisar das praias, não é só a comemoração das festas, do Natal e do Réveillon de 2022 que nós vamos precisar das praias. As praias estão aí à nossa disposição para serem usadas de uma forma saudável, de uma forma controlada. Nós precisamos das praias limpas pela nossa saúde, pelo ecossistema. Nós precisamos ter todas as espécies que vivem e sobrevivem das praias vivas, porque isto vai impactar positivamente também para a nossa vida. Cuidemos das praias. Praias limpas são lugares limpos, são lugares aprazíveis, são lugares em que nós voltamos e nós precisamos voltar. Nós precisamos que no próximo ano possamos contar com essas praias também limpas. Cuidemos mais, destruamos menos, vamos tentar ao máximo, sempre que formos fazer o uso de qualquer produto, evitar descartar em lugares impróprios de forma errada. Isso já contribui, isso já ajuda muito na preservação ambiental. Festividades do Natal aliada a altas temperaturas assim que eleva a maior parte dos banhistas a praias nacionais, onde, consequentemente, abandonam garrafas para, diga-se, criar uma situação de imundície nas mesmas. Para já, rumamos à terra da boa gente, cidade de Inhambane, província com o mesmo nome, onde mesmo depois da comemoração da festa do Natal, a província continua a registrar a entrada de turistas. O setor do turismo prevê receber mais de 1.000 visitantes para a virada do ano. Mesmo depois da comemoração da festa do Natal, a província de Inhambane continua a registrar entradas de turistas. Segundo o setor do turismo naquela parcela do país, a província prevê receber mais de 100.000 visitantes, dentre nacionais e estrangeiros, para a virada do ano. E para fazer face a este cenário, o setor do turismo diz que irá trabalhar com outras instituições. Para fazer face a esta situação da chegada de muitos visitantes, estamos a desenvolver um trabalho em coordenação com outras instituições, que é de monitoria dos empreendimentos turísticos, sobretudo os empreendimentos de alojamento e os empreendimentos de alimentação. Está a decorrer neste momento a campanha de Bem Servir, que consiste em visitarmos os empreendimentos turísticos para aferirmos a qualidade dos serviços que eles oferecem em relação à qualidade do alojamento, questões ligadas à higiene nos quartos, a higiene nas casas de banho, a higiene nos espaços comuns, portanto, em diferentes estabelecimentos turísticos. Inhambane é a capital do turismo e de lazer de Moçambique. Nos anos anteriores, o setor do turismo registrou uma baixa no que diz respeito às receitas por conta da Covid-19, onde arrecadou 800 milhões de meticais e para este ano prevê arrecadar acima de 900 milhões de meticais. No ano passado, na transição de 2021 para 2022, nós tivemos acima de 800 milhões de meticais. Esperamos que neste ano, nesta transição, portanto, da época alta de 2022 para 2023, possamos encaixar acima de 900 milhões. Não sabemos ao certo qual é o valor que vamos ter. Isso vai depender de toda esta dinâmica e de todo destes turistas que estamos expectantes em receber. E porque a Covid-19 trouxe impactos negativos e o setor do turismo não foi exceção, mais de 10 empreendimentos turísticos foram à falência por conta da pandemia. Temos registro de acima de 10 empreendimentos que não voltaram a reabrir e que também estiveram envolvidos em negócios que estão neste momento na transferência dos gestores, estão a vender, portanto, os empreendimentos, outros porque entraram na falência, não conseguiram voltar a operar. Mas, de um modo geral, acima de 90%
dos empreendimentos que tinham fechado por conta da Covid-19 voltaram a reabrir e também conseguiram resgatar parte dos trabalhadores que estavam sem emprego. Nesta época da transição do ano, há sempre uma oportunidade de empregos sazonais. Mais de 500 pessoas serão empregadas de forma temporária nos empreendimentos turísticos. Autoridades do setor de turismo na província de Inhambane e a expectativa em receber mais hóspedes, chegando à marca dos 100 mil e não 1000, como tinha feito menção anteriormente. Para já, escalamos à capital provincial de Sofala, cidade da Beira, onde a secretária do Estado da província de Sofala, Estela Pinto, garantiu nesta segunda-feira que vai continuar a trabalhar no sentido de melhorar as condições de vida da comunidade. A declaração surge após o balanço das atividades levadas a cabo ao longo do presente ano, prestes a findar. A secretária do Estado da província de Sofala, Estela Pinto Novo Zeca, falava durante o balanço da governação do ano 2022 no âmbito da saudação do final do ano, onde começou por debruçar sobre o informe das principais realizações do ano em curso. O objetivo do Plano Econômico e Social e Orçamento para 2022 é, obviamente, de continuar a melhorar as condições de vida da população moçambicana no geral e, concretamente, para o nosso Plano Econômico e Social 2022, é para melhorarmos a condição de vida dos moçambicanos da província de Sofala. E esta melhoria pode se resumir em aumento de emprego, produtividade e competitividade, expansão da rede de infraestruturas econômicas prioritárias para o suporte da atividade produtiva, expansão da rede de infraestruturas de acesso aos serviços especializados de saúde, educação profissional, água canalizada, energia, portanto, tudo isso através de um desenvolvimento cada vez mais inclusivo e sustentável, mas, acima de tudo, num ambiente de paz e segurança. Durante o balanço anual, a secretária do Estado da província de Sofala falou de desafios em curso para 2023. Prometemos em continuar a reabilitar a estrada N280 e N281, que é Tica, Buzi, Nova Sofala. Hoje, Buzi está muito mais próximo de chegar, porque, embora não tenha concluído, mas é possível em 1h30, 2 estar-se no distrito de Buzi, sem precisar da travessia como era antigamente. Mas também temos a expectativa de reabilitar e requalificar o Instituto Industrial e Comercial da Beira e colocar em funcionamento no próximo ano os institutos de Moanza e de Gorongosa. Temos também a expectativa de expandir a rede sanitária de 5 hospitais distritais e rurais para 7. Isto será feito com o nosso plano, que é de requalificar o Centro de Saúde em Gorongosa e também em Xeringoma. Gostaríamos também de partilhar aqui que a nossa perspectiva é assegurar a transformação cada vez mais dos pequenos produtores em produtores comerciais e também estimular o consumo da produção local através da promoção da indústria de processamento de alimentos, madeira, dentre outros. Gostaríamos também de reativar o investimento de infraestruturas econômicas no estado de aparente abandono. Gostaríamos também de partilhar aqui que a nossa expectativa é implementar a abordagem de zonas econômicas especiais temáticas que sirvam de polo de desenvolvimento na província, ampliar a capacidade do Porto da Beira em infraestruturas que possam assegurar uma vantagem competitiva que o Porto tem em relação aos outros portos congêneres da região, que é o caso do Porto de Dar es Salaam e o Porto de Durban, que são os nossos principais concorrentes. Também é nossa expectativa encontrar alternativas para melhorar a fluidez de mercadorias para o Interland e para o mundo. Importa referir que durante a realização do balanço da governação anual, contou com a sociedade civil, membros dos partidos políticos, entre outros. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. Notícias que marcam a atualidade nacional em destaque nesta noite de segunda-feira. O deputado Augusto Pelembi
entanto que o país tem uma geografia política com bastantes falhas a partir do momento em que os deputados da máquina Casa do Povo não têm direito a questionar o Presidente da República no âmbito da sua ida ao Parlamento moçambicano ou ao Parlamento moçambicano para prestar um informe sobre o Estado-Geral da Nação. Já a Renamo vê os pronunciamentos do Presidente da República como sendo desumanos. Os mesmos reagiam ao informe do Presidente da República feito na semana finda, a quando a sua ida à Assembleia da República para prestar o mesmo sobre o Estado-Geral da Nação moçambicana. O programa Debate Político da FTV, que foi ao ar às 21 horas do dia 25, foi caracterizado por opiniões divergentes no que diz respeito à radiografia do informe realizado pelo Presidente da República na semana finda. De um lado, Augusto Pelembe, membro do Movimento Democrático de Moçambique, vê o sistema político nacional como falho. Primeiro, lamentar a nossa geografia política, o nosso sistema político, porque quando se elege um chefe do Estado ou um presidente da República, este é que tem o contrato social com a sociedade. Os membros do governo são nomeados por ele. Ou seja, parte de princípio que quem deve prestar contas ao povo que elegeu não são os ministros. Porque quem os indicou é esse chefe de Estado que foi eleito, foi a um sufrágio universal e a sociedade achou ele o melhor para dirigir o seu destino. Agora, o que está a acontecer no nosso ordenamento político é que temos um chefe do Estado que vai a uma Assembleia da República, faz um informe, mas os 250 parlamentares não têm o direito de lhe questionar. Ou seja, tudo o que ele fala, certo ou errado, mentindo ou falando a verdade, os deputados não têm esse privilégio de lhe questionar, de lhe perguntar se o que ele está dizendo que fez, não fez ou como é que o fez. Já Chirinza, membro da Renamo, disse que os deputados da bancada parlamentar do partido no poder devem mudar a sua postura. Eu avalio de forma super negativa. Aquilo até pareceu um relatório, um informe aos chefes de quarteirões, atendendo aquilo que esperávamos que ele pudesse abordar. Ofendeu a todos, menos aos da bancada da Frelimo, na Assembleia da República. Ofendeu a todos os moçambicanos, as duas bancadas na oposição, menos a bancada da Frelimo, que até pôs-se de pé e aplaudiu. Sinceramente, ou os que estão ali não sabem qual é a função de ser deputado, ou estão ali por inerência de escovismo. Mas também isto é muito bom, porque estão a começar a demonstrar a este pacato povo moçambicano, pacato eleitor, o qual eles são desumanos, com D maiúsculo. Enquanto que Camilo faz uma radiografia positiva ao informe do presidente. Bom, eu ia olhar para aquilo que o presidente da República traz, na sua opinião, aquilo, o Estado da Nação, não é? Foi o que ele fez em primeiro lugar, apresentou aquilo que são os problemas pelos quais o governo enfrentou, os desafios que o governo tem, e também o que eu esperava do Presidente da República é que me apresentasse as soluções dos problemas realizados. Pronto, são esses 3 pontos que eu acho que o Presidente viajou neles. Ora bem, para já vamos ao encontro da previsão meteorológica válida para o dia da manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Atualizamos o tempo nas capitais provinciais deste vasto território nacional. E como tem sido de costume, o tempo inicia a sua atualização na capital provincial de Cabo Delgado, cidade de Pemba. Previsão de chuva, pico de máxima, são 26 graus Celsius, uma mínima de 23.
Lixinga com 23 de máxima, mínima de 16, já a previsão de chuva também. E fechamos com a cidade de Nampula com uma máxima de 29 graus Celsius, mínima fica nos 20 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Região Central, pontapé de entrada, capital provincial da Zambésia, cidade de Quelimane, 32 de máxima, mínima são 14 graus Celsius, 33 para Tete, 29 para Chimoio, 17 de mínima, 30 para a cidade da Beira, 22 de mínima. Este é o tempo para a região central do país. Temos aí a capital provincial da Zambésia e também de Sofala a registarem alguns chuviscos, segundo o tempo em previsão para o dia da manhã. Vamos à região sul do país para terminar. Cidade de Inhambane, 29 de máxima, mínima são 24 graus Celsius. Assim que é. Mínima de 24 igualmente para Xai-Xai, máxima 30 graus Celsius. Fechamos com a capital do país. Previsão de chuva, 26 de máxima, mínima são 22 graus Celsius. Este é o tempo válido para amanhã, terça-feira, 27 para o mês de dezembro, o ano de 2022. Vamos fazer uma ponte com a informação cambial para a aquisição da moeda estrangeira na base do Metical. A informação cambial disponibilizada pelo Banco de Moçambique dá conta de que a aquisição das moedas estrangeiras na base do Metical fica nesta ordem. Dólar norte-americano compra 63 meticais e 24 centavos, venda 64 meticais, 5 centavos. Rand sul-africano, ligeira subida, 3 meticais e 71 centavos é o preço da compra, venda são 3 meticais e 78 centavos. Euro são 67 meticais e 16 centavos a compra, a venda são 68 meticais, 5 centavos. Terminamos com a Libra, 76 meticais e 31 centavos, o preço da compra, a venda são 77 meticais e 83 centavos. Esta é a informação cambial disponibilizada pelo Banco de Moçambique e leva-nos ao encontro de uma curta pausa. Já voltamos com a atualidade internacional. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, Meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas deixar da gente as nossas casas não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Que paga aqui nesse bairro não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Retomamos depois de uma curta pausa, desta feita para acompanhar as notícias que marcam o padrão internacional a iniciar. Um caminhão que transportava gás na vizinha África do Sul explodiu na cidade de Buxburg, no leste de Joanesburgo, no último sábado, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo um total de 50 pessoas. A informação foi avançada pelas autoridades governamentais. A capota do caminhão raspou em uma ponte baixa, provocando chamas que causaram a explosão, segundo funcionários dos serviços de emergência. O primeiro-ministro da província de Gauteng, Panyaza Lesufi, anunciou o último número de mortos em uma coletiva de imprensa, mas disse que os números podem ser atualizados. Este é um dia triste. É um dia triste para a nossa província, um dia triste para o nosso país. E queremos estender mais uma vez nossas mais sinceras condolências às famílias afetadas, disse Lesufi. O petroleiro estava supostamente entregando o gás para o centro cirúrgico próximo.
Tambo Memorial Hospital, onde alguns dos feridos foram tratados. Lissouf disse que parte do hospital foi seriamente danificada e fechada enquanto verificações estão em andamento para ver se toda a instalação deve continuar funcionando. Tânia Campbell, prefeita do município de Ekurhuleni, foi vista visitando o local da explosão junto com outras autoridades. Já no velho continente, o presidente Vladimir Putin afirmou em uma entrevista que a Rússia está pronta para negociar com todas as partes envolvidas no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas que a Ucrânia e os seus apoiantes do Ocidente se recusam a sentar-se na mesma mesa de negociações. Acredito que estamos a agir na direção certa. Estamos a defender os nossos interesses nacionais, os interesses dos nossos cidadãos, o nosso povo, e não temos outra escolha a não ser proteger os nossos cidadãos, disse Putin à televisão estatal numa entrevista emitida este domingo e citada pela agência Reuters. Estamos prontos para negociar com todos os envolvidos na guerra na Ucrânia sobre soluções aceitáveis, mas isso é com eles. Não somos nós que recusamos as negociações, são eles. Disse ainda, a dividir para reinar melhor. Eles sempre tentaram fazê-lo, estão a tentar fazê-lo agora, mas o nosso objetivo é bastante diferente, unir o povo russo, disse Putin. O presidente russo já tinha justificado a intervenção militar na Ucrânia em várias ocasiões pela necessidade de unir ucranianos e russos que, na sua perspectiva, são um e o mesmo povo. Questionado sobre a próxima entrega de um sistema de defesa aérea Patriot de Washington a Kiev, na sequência da visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos, o presidente russo disse estar 100% seguro de que o exército russo destruirá este equipamento. Claro que o destruiremos, 100% de certeza, disse Putin na televisão russa. De volta ao berço da humanidade, onde o exército congolês descreve a retirada dos rebeldes do M23, que é de uma cidade estratégica perto da capital regional de Goma, como sendo uma total isca. Segundo o exército, os rebeldes estavam fortalecendo suas posições em outras áreas. Nos últimos meses, os rebeldes do M23 conquistaram vastas áreas no leste da República Democrática do Congo, avançando algumas dezenas de quilômetros de Goma. Na sexta-feira, os rebeldes do M23 se reuniram com um representante de uma das forças regionais para entregar o controle de uma das cidades estratégicas. Segundo o exército da RDC, a intenção dos rebeldes é agora ocupar o território oeste de Goma. O exército também se referiu aos confrontos ocorridos na sexta-feira no Parque Nacional de Vingura entre as forças armadas e os rebeldes. A República Democrática do Congo acusou repetidamente o Ruanda de apoiar o movimento rebelde M23, alegações negadas rapidamente pelo vizinho. Em um relatório de especialistas independentes que trabalham para o Conselho de Segurança da ONU, refere-se ao suposto apoio do Ruanda em movimento com o M23. A Comissão Nacional da Saúde da China deixou de publicar os casos diários e de mortes causados pela pandemia da Covid-19. A decisão não foi explicada, mas aparece numa altura em que começou a surgirem dúvidas sobre a veracidade dos dados. Desde o fim da política Covid-0, o número de casos tem estado a disparar. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que não voltará a publicar os números diários de novos casos de morte por Covid-19. Uma medida que surge numa altura em que o país enfrenta uma nova vaga de doença, na sequência do fim da política de tolerância zero, no início do mês de dezembro, em que se suspeitava que os números oficiais sejam uma pequena fração dos números reais. Na última publicação, Pequim dava conta de um pouco mais de 400 mil novos casos no país, mas, de acordo com uma publicação prontamente apagada de um oficial de saúde de Guindão, só na cidade havia 500 mil de novos contágios diários.
Apesar de não ter se dado uma justificação para o fim das atualizações diárias, o fim da onipresença dos testes PCR e a monitorização individual com recurso ao autoteste dificultam a apresentação dos números fidedignos. Ora bem, quanto a nós está tudo dito. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a cruzar-nos em antena amanhã pontualmente às 19h30 para mais uma síntese informativa noturna aqui no seu canal da Lição. É o canal que torna a sua visão uma grande realidade. Entretanto, fique conosco porque vale a pena. Boa noite e tudo bem.